Botafogo, dar um salto de qualidade na tabela. Porque se não ganhar, o Vasco é apenas 13ª ou 14ª rodada, se não ganhar, o Vasco corre risco de voltar à zona de rebaixamento. Isso assusta todos nós vascaínos, né? A gente não tem a menor dúvida que assusta, né? E o técnico Fernando Diniz, ele não tem muita paciência, né? E acho que ele perde a paciência quando os resultados não aparecem. Então, pedir aí encarecidamente aos jogadores que ganhem esse jogo, né? Que aumente aí esse período positivo, que o Felipe Coutinho volte desse período que parou, jogando ainda melhor do que ele estava jogando, que Adson, David possa se recuperar e que o técnico Fernando Diniz tenha mais alternativas para escalar esse time do Vasco da Gama no futuro, né? Porque eu acho que o Vasco contratou muito jogador, alguns não estão jogando bem, mas são bons jogadores. Ninguém é contratado pelo Vasco se não tiver um mínimo de qualidade. Então, eu acho que é importante esses jogadores estarem aptos, estarem bem, né, física e técnica e fisicamente, para serem opções aí para o técnico Fernando Diniz. Essa semana tinha uma matéria dizendo que o Fernando Diniz estava tendo muito carinho com o Lógia Augusto e que quando ele teve carinho dos técnicos, né, ou pelo menos teve carinho do técnico em Portugal, ele fez a melhor temporada da sua vida e por isso foi jogar na Turquia. Tomara que isso seja real, que ele possa, de fato, estar evoluindo no dia a dia e que ele possa ser um diferencial, uma arma, um jogador que o Clube de Regatas Vasco da Gama realmente precisa para lado de campo. Tá bom? Vamos começar a ler o superchat aqui. Vamos ler aqui o que mandou o nosso querido amigo Alan Sérgio, que participou aqui brilhantemente na última sexta-feira. Ele fala: Elinho, ex-Bragantino, Gabriel Jesus e Richarlison. Bom, se viesse um desses, eu já estaria satisfeito, porque eu acho que o Nuno tem jogado boas partidas, o Felipe Coutinho também, o Verratti a gente não pode tirar, então sobraria pouco espaço para os três. Talvez chegasse um só, fosse o ideal, porque acho que o David e Adson ainda vão ser bastante útil à equipe do Vasco da Gama. Tá bom, Alan? Grande abraço, meu querido. Próximo superchat é dele também, Alan Sérgio. Obrigado, Ed, pela oportunidade. Obrigado, tio Zezé, também, pelas palavras na semana passada. Desejo uma semana abençoada para todos. Abraço e Deus sempre. Eu é que te agradeço, né, porque a sua participação foi muito boa mesmo. Você abrilhantou aqui a nossa live, fala com muita propriedade, com muita facilidade. Quero deixar claro que toda sexta-feira, se for possível, eu quero colocar alguém, né, para fazer a live comigo. Então, para isso, me mande um direct com o seu telefone, porque eu não sou muito bom com internet, e aí eu vou te mandar um link através do celular, e aí eu te boto aqui para fazer a live comigo, e acho que será um imenso prazer. Tá bom, Alan Sérgio? Grande abraço. Mais um superchat aqui. Exatamente ele, tio Zezé. Boa noite, Ed. O assunto é o Mundial. Acho que o Palmeiras passa pelo Chelsea.
Foi linda a vitória do Flu. Um abraço, tamo junto. Bom, falei bastante disso aqui, né, tio Zezé? Do feito aí do Fluminense, agora à tarde. De fato, elevou demais o nome do futebol brasileiro. Afinal de contas, se trata do vice-campeão da Champions League, né? É claro que o PSG atropelou a Inter de Milão, mas a Inter de Milão, para chegar à grande final, eliminou times como o Bayern, Barcelona, e jogava muito bem sobre o comando do Filippo Inzaghi. Era o Felipe Inzaghi. Ou Simone Inzaghi. Acho que era o Simone Inzaghi. Então, assim, acho que o feito do Fluminense foi sensacional. Acho que nós, brasileiros, temos que nos orgulhar muito, orgulhar bastante da participação dos brasileiros nesse Mundial. Uma pena que o Vasco não está lá, né, uma vez que os 3 times aqui da cidade do Rio de Janeiro estiveram nesse Mundial. Todos eles passaram da primeira fase, que é uma coisa bem difícil, embora seja meio que uma obrigação de alguns times com grande investimento, que seria um vexame se algum deles não passasse. Mas o feito do Fluminense e do Palmeiras de chegarem às quartas de final, estarem entre os 8 melhores times do mundo, é gigante. É gigante, e a gente, como brasileiro, tem que se orgulhar bastante. Né? Eu sei, tio Zezé, que o assunto é mundial. A live aqui a gente faz para vascaínos, então, sem dúvida, a gente não pode deixar de falar do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama, que está, né, não é assunto nas redes sociais, né? É um time que merece todo o nosso respeito, e tenho certeza absoluta que o Vasco vai se esforçar muito para estar nos próximos mundiais. Tá bom? Tio Zezé, grande abraço. Marcelo Arcoverde. Oi, Ed, beleza? Vasco está negociando a SAF com um grupo que atua no entretenimento. Qual a sua visão quanto a isso? Melhor um que já trabalha no futebol, que já tenha mais experiências como dono de outros clubes, ou isso não importa? Bom, Marcelo, eu vi ou li alguma coisa disso aí nas redes sociais, não é uma coisa que eu tenho total conhecimento. Quando eu estava lá e estava a par das coisas, sabia que existia uma grande dificuldade de negociar os 31% que a 777 possui, né? Detém. Então, todo mundo tinha muita dificuldade de negociar com a ICAP, que é uma empresa francesa que ficou com esses 31%, e aí isso dificultava muito ser feito. O Vasco precisava estar muito ciente das negociações, porque se o Vasco não vendesse nada, não vendesse pelo menos mais 20%, ninguém teria interesse em comprar, porque o cara não compra e não assume, né? Não toma conta. Alguns times, mundo afora, funcionam muito bem sendo SAFs, né? Tendo donos, tendo proprietários. Né? Aqui no Brasil também, Bahia, Botafogo, são times que me parecem andar muito bem com as SAFs. A SAF do Vasco, eu não sei como
as pessoas que negociaram lá atrás não enxergaram que não havia nenhum projeto esportivo, que existia, sim, uma vontade, um desejo gigantesco de botar o dinheiro no bolso, ir embora, né? Voltar lá para o seu país de origem e deixar o Vasco aqui numa situação mais difícil ainda do que um dia ele já esteve. É claro que quando a gente vê o sucesso de outros times, a gente gostaria que o nosso time também tivesse uma SAF, que também tivesse sucesso, que também estivesse brilhando nesse Mundial de Clubes, né? Mas eu acho que a gente precisa ter muita calma, muita tranquilidade para poder não errar novamente, né? Então, eu sou a favor, mas sou a favor que quem faz o investimento tenha lucro, sou super a favor, muito melhor do que um presidente não remunerado que acaba agindo só com seus próprios interesses, né? Mas é necessário apresentar um projeto esportivo para que o clube cumpra o seu objetivo final, que é trazer alegria para o torcedor. Os clubes, eles não têm fim lucrativo, eles arrecadam bastante, por culpa do mercado futebol, né, da concorrência, da torcida, da rivalidade. Os presidentes acabam colocando os pés pelas mãos, fazendo investimento que não deviam, isso só sem falar nos erros, né? Dos erros que eu digo de avaliação, né? Você comprar um Maxime Rodrigues por 10 milhões é um erro. Não estou dizendo com isso que teve má fé, que teve sacanagem, não. Teve erro de avaliação. Quem foi lá ver o Maxime Rodrigues jogar? Eu não sei quem é que foi lá ver jogar. Mas quem foi ver jogar e disse que o Vasco poderia pagar os 10 milhões, errou, e errou feio, na minha modesta opinião. Agora, às vezes acontece também de você contratar um jogador, ele ser bom pra caramba, ele chegar no seu clube e não jogar. Então é preciso especialista em cada área. O Vasco, quando contratou o Marcelo Santana, isso eu escutei na reunião. Falei, o cara não é bom, vamos procurar um outro profissional. Deixa ele aí, é um bucha para depois a gente mandar embora. Foram essas exatamente as palavras que eu ouvi. Quando ele saiu, ele disse que não opinava nas contratações. Então, para mim, está muito claro quem é que fazia isso. Então, tem muita coisa errada. Eu acho que tem que vir profissionais capacitados, né, de alto nível, e que possam, de fato, deixar feliz o clube, né, com o projeto esportivo, o investidor e, claro, a torcida de um modo geral. O torcedor do Vasco precisa voltar a ser feliz. O torcedor do Vasco também entendeu que ele precisa ser mais ativo, mais participante, né, mais atuante. O torcedor do Vasco tem feito isso de uma forma fantástica, fantástica, fantástica mesmo. Não é porque eu estou aqui falando para vascaínos que eu iria puxar saco, não. Nem combina comigo. É verdade, é real. A torcida do Vasco tem dado um verdadeiro show, seja no sócio-torcedor, seja na compra de camisa, seja em presença no estádio.
Isso aí a gente tem que tirar o chapéu para a torcida do Vasco. O que o torcedor do Vasco quer? Que o clube corresponda, que o clube faça contratações de peso e que essas contratações elevem o patamar da equipe. O ano passado, quando o atual presidente assumiu o clube, foi meio que na mesma semana que chegou o técnico português lá, o Boina, né? O Paiva. Não, Paiva não, o Boina. Eu não me lembro o nome dele. E aí ele perdeu, acho que 3 ou 4 jogos, teve a goleada, né, de 6-1 contra o Flamengo, que foi vexatória demais, né? Ninguém quer. E aí ele foi demitido. Aí assume o Rafael Paiva, interinamente, e começa a fazer um excelente trabalho, né? Acho que até o primeiro jogo dele foi contra o Botafogo, 0-0, depois gol de São Paulo 3-0, e emplacou aí uma série muito positiva, levando o Vasco lá para cima na tabela, levando o Vasco a sonhar com uma classificação a Libertadores desse ano. Principal feito foi uma semifinal de Copa do Brasil, mas não foi só isso. Isso deixou o torcedor muito, muito satisfeito, muito feliz. Mas não foi só isso, né? Foi a construção de um time. O Vasco começou, a partir dali, a construir um time, através de ter um bom goleiro, de ter um bom zagueiro, de ter 2 bons laterais, enfim. Isso tudo todo mundo já sabe. Só que o ano passado, por um motivo ou outro, né? O Flamengo porque tinha eleição, o Fluminense porque era a lanterna do campeonato, o Botafogo porque queria, de qualquer jeito, ganhar a Libertadores para poder estar no Mundial esse ano, que é muito rentável. Esses times investiram demais, mas investiram muito, 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 muito. E aí, o presidente do Vasco, que não suporta a pressão, né? É frágil, é podrinho, ele também foi ao mercado. E foi ao mercado de uma forma muito ruim, trazendo jogadores ganhando salário altíssimos, né? E não jogando aquilo que pode. Ainda, acho que a pior de todas, né? A pior de todas foi sucumbir ao desejo do Felipe Coutinho. Aí depois, não sei nem como ele conseguiu, não sei por que o Felipe Coutinho não brigou com ele. Depois ele, para fazer média com a torcida, mandou o Souza embora. Acho que, na minha opinião, ele comete 2 erros. Né? Primeiro, ao contratar um jogador que não tinha a menor condição de jogar em alto nível com a camisa do Vasco. E depois, uma grande falta de respeito com o profissional ao dispensá-lo. Né? Provavelmente ele deve ter pago tudo que o atleta tinha para receber até o final do ano, quando terminava o seu contrato. E aí fica todo mundo contente, todo mundo satisfeito, né? Faz uma média com a torcida, mas isso, para mim, é só uma constatação do erro cometido lá atrás. Tá bom? Um abraço. Vamos ler mais um superchat aqui no nosso querido amigo Felipe Benevides. Meu querido ídolo, cheguei atrasado, mas sábado nos veremos. Separei seu presente e tive a ajuda de uma pessoa especial. Tenho grande orgulho de você. Abraço.
Ô, Felipe, obrigado, meu amigo, obrigado pelo carinho. Sábado eu estarei em Cachoeira de Itapemirim, aí na grande Espírito Santo. Eu não conheço bem assim o Espírito Santo, já estive algumas vezes. Sei que é um reduto gigantesco de vascaínos, né? Então, vou lá fazer um evento e será muito legal, muito bacana de minha parte. E acho que vai ser muito legal te conhecer pessoalmente. Eu acho que foi você quem deu a ideia, né, Felipe, da gente de colocar as pessoas aqui para participarem comigo na live. Não me lembro bem se foi você. Na sexta-feira eu botei o Alan Sérgio e vou deixar claro aqui que quem quiser participar aqui comigo aqui da live, dar a sua opinião, falar de tudo que está gostando ou que não está gostando, é só mandar um direct lá no meu Instagram, dizendo que quer participar. Salve, torcedor do Vasco! Seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. Vasco da Gama que se reapresentou, começou os trabalhos nessa semana. Tem o questionamento aí sobre o Felipe Coutinho. Tá se encerrando o contrato do jogador e o Vasco corre como nunca para poder aí renovar o contrato do jogador que pertence ainda ao Aston Villa da Inglaterra. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vamos, Vascão!